11.600 quilômetros de rios e córregos, 5.000 quilômetros de canais abertos e retificados, 3.600 quilômetros em galerias e canalizações fechadas. Muita água passa pela cidade de São Paulo, o que tornam pautas ainda mais urgentes para o debate público. Estudos em andamento elaborados pelo Grupo de Trabalho de Urbanismo do Observatório de Políticas Públicas do Tribunal de Contas do município de São Paulo identificaram importantes questões sobre mudanças climáticas na cidade e cruzaram esses achados com gastos efetuados pela Prefeitura em intervenções relativas à manutenção e obras de drenagem nos últimos 10 anos. Este mapa de temperatura e de superfície, criado a partir de imagens de satélite Landsat, revelou que 2017 foi o ano de maiores temperaturas de superfície, principalmente nas áreas mais periféricas do município. O grupo de trabalho comparou então os mapas obtidos com a quantidade de chuvas que São Paulo recebeu nesses mesmos anos e apontou uma correlação positiva entre aumento de temperatura e aumento de chuvas. Embora não existam ainda mapas finalizados sobre o ano de 2023, especialistas indicam que foi um ano de muitas chuvas, por conta do impacto do fenômeno climático El Niño. Com isso, o grupo focou nos gastos liquidados com drenagem em duas situações distintas. Gastos com manutenção, que são decorrentes de intervenções no sistema de microdrenagem, ação diretamente relacionada com a prevenção de enchentes, como limpeza de boca de lobo, e gastos ligados a obras de macrodrenagem, como canalização de córregos e piscinões, além de contratos de secretarias. Em resumo, a análise dos gastos nos anos de 2012 e 2017 mostra que, mesmo com o último ano tendo uma maior quantidade de chuvas, houve um certo equilíbrio de valores em relação aos gastos com manutenção e obras. Porém, esse equilíbrio financeiro não foi verificado em 2022 e 2023, quando aumentaram significativamente os gastos. Em 2022, os valores com obras de drenagem ultrapassaram 1 bilhão e 350 milhões de reais, sendo mais de 1 bilhão de reais para obras de macrodrenagem e cerca de 300 milhões de reais para intervenções de manutenção. Já no ano passado, o valor gasto com drenagem aumentou quase 1 bilhão e 600 milhões de reais. Destes, 1 bilhão e 140 milhões de reais para macrodrenagem e cerca de 454 milhões para microdrenagem. Assim, apesar do gasto significativo no período, priorizou-se os investimentos em macrodrenagem. As análises revelam que em 2023, 60% das contratações ocorreram sem licitação, em caráter emergencial. Considerando o maior volume de gastos que ocorreu com obras de macrodrenagem, verificou-se que quase 80% dos 1 bilhão e 140 milhões de reais ocorreram sem licitação. Levantamentos realizados pela auditoria do TCM mostram que, apesar do ano passado ter registrado quase metade da quantidade de obras de drenagem por dispensa de licitação em regime emergencial realizadas em 2022, em 2023 foi gasto 75% do valor total do ano anterior. No ano passado, as subprefeituras de Itaquera, Campo Limpo e Sé apresentaram o maior número dessas obras, que somam quase R$500 milhão. O Tribunal de Contas do município de São Paulo acompanha o tema de perto. Em julho do ano passado, o conselheiro João Antônio convocou uma mesa técnica para que a prefeitura desse um panorama das obras de macrodrenagem paralisadas ou inacabadas na cidade, especificamente sobre os tanques de retenção, os piscinões. Eu saí dessa sessão, dessa reunião técnica, com a mesma impressão de que o interesse público no próximo período não será atendido, não por responsabilidade do secretário, mas por conta desse imbróglio jurídico. Ou nós, no esforço coletivo, usando um termo popular, desatamos este nó, ou estas obras não vão seguir o cronograma apresentado pelo secretário. Na época, a Corte solicitou esclarecimentos referentes ao estágio de resolução de 10 obras de macrodrenagem, que estavam em fase de rescisão contratual. Em fevereiro deste ano, uma nova mesa técnica foi realizada com o principal objetivo de discutir as ações necessárias para reduzir o volume de contratações emergenciais. As ações de planejamento da Prefeitura, que visam diminuir os impactos das chuvas na cidade, e a questão das contratações para obras emergenciais sem licitação, seguem a análise pelo gabinete do conselheiro Domingos de Sei.
Esse é o Tribunal de Contas do município de São Paulo, em sua fiscalização responsável e consciente.